Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Jesus, quando ele olha para nós e ele vê a nossa situação, Jesus, ele se compadece de nós. Todas as situações que nós passamos, todas as dificuldades, nada está alheio aos olhos do Senhor. Nada passa desapercebido. Eu sempre falo isso. E diante das dificuldades, diante dos problemas que eu tenho, ou diante dos sonhos, dos projetos que eu tenho, e às vezes a gente não vê aquilo acontecer, vai dando uma certa aflição. E eu me lembro da palavra do Senhor e eu lembro que Ele nos ensinou o seu poder, a sua grandeza, seu domínio, controle e soberania do Senhor. Quando nós lembramos disso, nós passamos a meditar nisso, nós vemos que aos olhos do Senhor nada passa desapercebido. Tudo está descoberto aos olhos do Senhor. Então, quando ficamos ansiosos ou quando ficamos nervosos ou aflitos, é simplesmente o nosso emocional que está trabalhando no sentido negativo, no sentido contrário do que o Senhor nos ensinou, que é em relação à fé. Quando nós trabalhamos, nós vivemos por fé, nós vamos ver coisas acontecer, ou nós às vezes nem vemos, mas nós sabemos que elas acontecerão. Abraão recebeu uma promessa de que ele seria pai de multidões. Abraão não conseguiu, ele não viu a multidão, mas a promessa se cumpriu, porque Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Uma vez que ele fala, ele faz. Se ele promete, ele cumpre. Se você tem uma promessa do Senhor, tenha certeza que os olhos dele estão sobre você e que ele tem acompanhado cada um dos seus passos. Então, o que você tem que fazer é permanecer. O nosso lugar é permanência nos pés do Senhor. No livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 36, vai nos falar de um momento em que Jesus ele está pregando e ele vai, deixa registrado para nós aqui o seguinte: vendo Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O fato deles estarem aflitos e exaustos moveu o coração de Jesus. Moveu o coração do Senhor, porque o Senhor ele entra em socorro. E o Senhor está mostrando aos discípulos aqui que essas pessoas precisam de um pastor. Essas pessoas não podem ficar desgarradas. E ele é o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Na palavra ele fala assim, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas ele é o bom pastor que já deu a vida pelas ovelhas. Ele está falando aqui que ele viu a aflição e as necessidades daquele povo. Ele vê as suas aflições e suas necessidades. O Senhor, ele tem do alto do seu trono a capacidade de conhecer todas as coisas e ver o nosso futuro. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque não é tempo. Se nós recebemos as coisas antes da maturidade, antes do momento correto, muitas vezes nós vamos desfazer e vamos perder a oportunidade de ver o melhor de Deus agindo na nossa vida. E se nós atropelamos o processo para poder fazer acontecer, nós vamos ver que a mão de Deus não está ali. E onde a mão de Deus não está, não estão as promessas e nem as garantias dele. O povo, quando saiu do Egito, eles não saíram num momento qualquer que eles resolveram sair. Eles saíram debaixo da mão de Deus, debaixo da direção do Senhor. E aquele povo, quando eles saíram, tinha uma nuvem que cobria eles e que guardava eles do sol. E era direção para eles. À noite era muito frio, porque lá de noite é muito frio. Um deserto é quente de dia, frio de noite. E quando eles estavam naquele deserto, e a gente pensa assim, nossa, quanto frio, tinha uma coluna de fogo sobre aquele povo. O Senhor aquecia aquele povo, refrescava de dia, aquecia de noite e conduzia eles o tempo todo. E é isso que o Senhor quer fazer. Ele vê suas aflições, ele vê suas necessidades, ele se compadece de você e ele abre portas. Para isso você precisa estar com seus olhos voltados. Você precisa estar com seu coração sensível à voz do Senhor, porque Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar qual é o melhor lugar para você. Independente dos seus olhos não estarem vendo, creia somente. Como nós vimos aqui, o Senhor se compadeceu das pessoas aflitas e necessitadas. E Ele, com certeza, Ele é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus daquele tempo é o mesmo Jesus de hoje e é o mesmo Jesus eternamente. Por isso que nosso coração deve estar descansado.
Por isso que nós devemos estar aliviados. O problema é que nós olhamos as coisas, nós precisamos tirar os olhos das coisas e colocar os nossos olhos no Senhor. Porque todas as coisas, a palavra do Senhor nos diz, que cooperam para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. Todas as pessoas que estão com os olhos no Senhor, independente das coisas que estão acontecendo, elas vão cooperar para o bem daquele que anda de acordo com o propósito de Deus. Essa é a minha mensagem para você nesse dia de hoje. Que você lembre que o Senhor, Ele se compadece, Ele olha para você, Ele se compadece de você, Ele vê suas angústias, suas aflições, suas necessidades, suas frustrações, seus sonhos, os seus projetos. Ele vê tudo na sua vida e Ele encaminha da melhor forma. Creia somente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.